Saudação fraternal a todos e que a paz de Jesus siga nos acompanhando a caminhada. Vamos aqui agora avançar para mais uma lição deste livro chamado Rumo Certo. Este é um livro mediúnico ditado pelo Espírito Emmanuel e recebido através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. Avancemos então para a lição 32 de título Prevenções. No capítulo dos sofrimentos voluntários, se somássemos os problemas, os conflitos, os obstáculos e as tribulações decorrentes da prevenção que alimentamos habitualmente contra aquilo que os nossos irmãos estejam pensando ou poderiam pensar, de certo que chegaríamos a conclusões espantosas acerca de aflição desnecessária e tempo perdido. Oponhamos o bem ao mal e deixemos aos outros a faculdade de serem eles mesmos. Esse amigo ter-nos-á omitido o nome para determinada manifestação de alegria, outro companheiro nos haverá negado a saudação que lhe endereçamos com frase amistosa. Pessoa querida passou indiferentemente por nós com semblante carregado de preocupação ou azedume. Certo colega terá erguido demasiadamente a voz, ferindo-nos a sensibilidade por bagatelas, e caímos nos excessos de imaginação, fantasiando ofensas que não existem. Aprendamos a considerar que, tanto quanto nos acontece, os outros também podem sofrer lapsos de memória, contrariedades imanifestas, inquietações e doenças. E lembremo-nos, toda vez que descambamos para semelhantes desequilíbrios, somos igualmente capazes de esquecer ou ferir sem participação de nossa vontade. Evitemos a prevenção no cotidiano, a fim de que a nossa vida encontre o máximo de rendimento no bem. Confiança em Deus, consciência tranquila, dever cumprido, trabalho à frente e fazendo todo o bem que se nos faça possível, por todos os modos justos, em todas as ocasiões, com todos os recursos ao nosso alcance e para com todas as criaturas, nunca nos previnamos contra quem quer que seja, porque os pensamentos dos outros pertencem a eles e não a nós. Precisamos, portanto, nesta lição em particular, cuidar de compreender corretamente o que o Espírito Emmanuel desejou nos dizer neste capítulo. Precisamos, sim, ter um cuidado extra, um bom cuidado, para tirar da letra a lição. Tirar destas palavras o bom entendimento, a real instrução. Porque esta lição é perigosa. Ela é perigosa porque se eu faço uma leitura rápida e superficial e não me aprofundo, não reflito sobre ela seriamente, vou incorrer em erro de interpretação. Vou entender tudo errado. E se eu praticar isso que eu entendi de maneira errada, não vai dar certo. E pior, colocarei a culpa na lição, dizendo que a lição me ensinou a fazer aquilo, mas aquilo que eu faço está errado. E não é assim que a lição nos ensina. Por trás da palavra há um ensinamento, há a instrução. E eu preciso chegar nela. Eu preciso vencer a barreira da superficialidade. Por isso,
Precisamos meditar com cuidado, com critério. Adotemos a medida criteriosa de ler e pensar, refletir, analisar o que aqui está colocado. Esse livro, essa lição, as lições deste livro, elas têm um objetivo único. O objetivo é nos auxiliar, nos amparar, nos instruir, nos educar. O plano espiritual elevado nos apresenta inúmeras lições. Há todo um trabalho, um preparo, toda uma organização para que lições como essas nos cheguem. Cabendo a cada um de nós não enveredarmos pela superficialidade, pela rapidez. E ao contrário, receber a lição com carinho e analisar com cuidado. Pensar. Já que se eu conheço a lição, introspecto a lição e começo a praticá-la, coloco ela na rotina do meu dia a dia, minha vida melhora, meu futuro melhora. Minhas relações vão mudar e o meu comportamento ficará melhor. Por isso aqui estamos. E por isso temos que cuidar para não haver a interpretação equivocada. Porque aqui nesta lição, aparentemente, pode parecer que o Espírito Emmanuel nos diz o seguinte: você não precisa ser precavido. Você não precisa se prevenir. Não precisa se cuidar. Não precisa vigiar. Aparentemente parece isso. E se eu imagino que seja isso, eu estou colocando Emmanuel contra Jesus. Veja só. Se de fato eu acreditar que Emmanuel está me dizendo para não ser prevenido, eu estou entendendo que ele está desautorizando Jesus. Mas como pode ser isso? Como que um discípulo, um cristão, um pregador do Evangelho de Jesus pode ir contra Jesus? Digo isso porque Jesus nos deixou a seguinte instrução: orai e vigiai. Ou vigiai e orai. Portanto, vigiar é prevenir, é precaver, é cuidar, é zelar. Vigiar. Vigiar, portanto, é uma lição que eu preciso trazer para a minha vida. É uma prática, uma ação que eu preciso ter diariamente. Se eu preciso diariamente vigiar, como é que Emmanuel diz aqui que eu preciso evitar a prevenção diariamente? Então há uma discordância entre Emmanuel e Jesus, aparentemente. Eis o ponto. Aparentemente pode parecer, mas não é. Não é isso que Emmanuel quis dizer aqui. Não é. A colocação é essa. Evitemos a prevenção no dia a dia, no cotidiano. Mas ele quis dizer o quê? O que ele quer dizer com prevenção, com precaução? O que ele quer dizer? Então, meditemos um pouco mais a fundo e vamos item a item, destrinchando, tirando de fato da palavra o entendimento, tirando a cortina, o véu, para compreender a lição profundamente, ou minimamente, profundamente a partir da nossa capacidade ainda também relativa. Então vejamos, ele inicia o capítulo, e é importante isso, dizendo o seguinte: no capítulo dos sofrimentos voluntários. Isso é importante. No capítulo dos sofrimentos voluntários, nos perguntemos: os sofrimentos que me visitam são voluntários? Ou seja, eu me coloco de maneira voluntária porque eu quero naquele sofrimento? Eu busco aquele sofrimento pelas minhas escolhas, pelas minhas atitudes? Via de regra, sim. A resposta é sim.
Porque muitos sofrimentos são oriundos dos nossos erros pretéritos, fato. E esses têm suas causas no passado. Tudo bem. Aí não tem o que fazer. Se eu errei lá atrás, e hoje uma dor, um sofrimento, um resgate, uma reparação me visita, eu preciso vivenciar aquilo. Eu não busquei agora. Então não é voluntário no tempo real, no presente. Mas se a causa da aflição, do sofrimento, da dor não está no passado, é natural que ela está no presente. Se ela está no presente, significa que eu me coloquei voluntariamente naquele sofrimento. E a gente não pensa sobre isso. Ah, eu sofro. Pergunte-se, por que você sofre? Onde está a causa do seu sofrimento? E ao identificar a fonte, a causa, a raiz, eu posso trabalhar essa questão para minorar ou fazer desaparecer. Então, quando eu me coloco de maneira espontânea, gratuita, voluntária, num sofrimento, não posso culpar ninguém. E quando eu estou nesse estado de sofrimento voluntário, ele incorre por quê? Então ele nos diz, nesse capítulo, nessa etapa, nesse momento em que eu voluntariamente sofro, ou seja, sofro porque eu quero, porque eu escolho, se nós fizéssemos uma contabilidade, uma matemática e somássemos os problemas, os conflitos que temos, os obstáculos que temos e as tribulações, se a gente somasse tudo isso decorrente, que vem, que nasce da prevenção que alimentamos, o que é a prevenção que ele diz aqui? É a proteção, é o muro, é a arma da prevenção que alimentamos habitualmente, que é um hábito, contra aquilo que os outros estejam pensando ou poderiam pensar de nós, e a gente precisa parar aqui agora. É muito comum, cotidiano isso mesmo, que as pessoas fiquem muito mais preocupadas com o que o outro pensa do que sobre o que elas pensam. Que é disso que ele fala. De certo chegaríamos a conclusões espantosas acerca de aflição desnecessária e tempo perdido. Então eu estou aflito, porque eu fico imaginando o pensamento do outro. Eu fico tentando vasculhar, decifrar o que o outro está pensando. E eu trago o que para mim? Intranquilidade. Trago aflição, perturbação, desequilíbrio, desarmonia, inquietação. E eu começo a entrar num conflito comigo mesmo. Porque eu começo a lutar contra o pensamento que está dentro de mim, mas que está conectado com o pensamento do outro que eu não sei qual que é. Veja que situação esquizofrênica. Inconstante, perturbadora. E ele diz, aí gera aflição desnecessária e tempo perdido. Porque ao invés de eu empregar meu tempo em algo útil, não, eu fico ruminando na cabeça ideias, pensamentos, afirmações negativas a respeito do que o outro pensa, do que há na cabeça do outro, sendo que eu não tenho acesso a isso. É disso que ele quer dizer. Evitemos a prevenção no cotidiano a fim de que nossa vida encontre o máximo de rendimento no bem. Ou seja, traduzindo o que ele quis dizer, não se preocupe com o que o outro está pensando. Não é da sua conta, não é problema seu, você não vai interferir, mudar ou conseguir equacionar o que o outro pensa. Cuide da sua
vida. Traduzindo. Então, é óbvio que a gente tem que ter precaução, vigilância, previdência, cautela, atenção, cuidado com tudo na vida. A gente não pode abrir mão da precaução, da previdência. Não podemos abrir mão da vigilância. Mas, junto a isso, precisamos ter uma vida obreira. E não perder tempo em nossas vidas cuidando da vida do outro. Ele aponta aqui 4 itens básicos que, se colocarmos em prática, deixando o outro, ser o outro, viver a vida do outro, pensar o que ele desejar, nossa vida vai prosperar. Então, primeiro, o outro é o outro. Deixa o outro ser o que ele desejar ser, pensar o que ele desejar pensar, agir como ele desejar agir, porque ele é livre. E ele precisa também errar, cair, se machucar, se ferir. Precisa, para aprender. Precisa conhecer o bem e o mal, a luz e a treva, para que ele possa criar dentro dele um arcabouço em que, a partir desse arcabouço, as decisões sejam tomadas corretamente. Mas se eu fico cuidando da vida do outro, como ele traz exemplos aqui, eu perco tempo, me aflijo, me perturbo. E muitas vezes caio em enfermidades. E os exemplos são muito práticos. Por exemplo, haverá alguém que não terá nos cumprimentado. Olha só. Então aquela pessoa me cumprimenta todo dia. Um dia ele passa e não me cumprimenta. Ele me viu, mas não me cumprimentou. Eu já começo a ruminar mentalmente. Nossa, por que ele não me cumprimentou? Nossa, o que aconteceu? Nossa, será que eu fiz alguma coisa? Nossa, será que eu falei alguma coisa? Será que foi aquela situação que a gente estava junto e eu agi de uma maneira e... Veja, será? O que aconteceu? Na nossa rotina mesmo isso acontece, né? Num determinado dia eu acordo, desperto mais animado, mais esperançoso, mais agitado. Então tem um dia ali mais, digamos, agitado, animado. Legal. No dia seguinte eu acordo mais recolhido, mais sisudo, mais quieto. Não estou afim de conversa, de oba-oba, quero ficar mais na minha, recolhido. E aí você acorda, dentro de casa, ou no trabalho, ou na rua, nas relações, você tem essa postura mais recolhida. A pessoa então diz assim, está mal-humorado. Acordou de mau humor. Ela está com o sei que virado. Aí dormiu virado, não sei o que. E tem essas colocações ridículas. Tirando conclusões precipitadas. Eu não estou de mau humor. Eu só acordei menos animado do que ontem. Mas não é o mau humor. Mas o mau humor vai nascer a partir das colocações, pensamentos e conclusões dos outros. Porque a gente começa a ficar irritado, né? Começa a irritar a gente. E aí, de fato, a gente fica de mau humor. Não por nós, mas pelas colocações alheias. Porque os outros estão cuidando da nossa vida. O que aconteceu? Tá tudo bem? Tá tudo bem? O que aconteceu? Ai, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Ai, fala comigo. Ai, me diz... E a gente vai perturbando o outro. Pô, caramba, deixa o outro quieto. Nós precisamos respeitar o tempo e o espaço do outro. E não ficar crivando o outro de perguntas. Bombardeando o outro com ideias, conclusões, questionamentos. Que a gente só vai fazer piorar a situação. Deixemos as pessoas
no canto delas, no tempo delas, no espaço delas. E cuidemos, como ele diz aqui, confiando em Deus. Primeiro ponto, atenção. Atenção, confiança em Deus. Cuida de confiar em Deus. Não cuida de ficar pensando no que o outro está pensando a respeito de nós. Não cuidemos disso. Cada um pensa o que quer. Cada um acha o que quer. E a nossa caminhada, o nosso perfil, o nosso comportamento, o nosso caráter, nossa personalidade, é o nosso juiz, é o nosso advogado. Eu não preciso ficar me justificando para o outro, sendo que as minhas atitudes já me justificam. Confiança em Deus. Perca tempo confiando em Deus, que não é perda de tempo. Consciência tranquila, olha só. A consciência tranquila só vai existir, nascer e prosperar das atitudes corretas, das ações positivas, de eu buscar o melhor. Dever cumprido. O que é o dever cumprido? Aquilo que a minha consciência me diz que é o correto a ser praticado. Esse é o dever cumprido. É o que a consciência manda. E a consciência nunca, olha só, a consciência nunca nos dirá, faça isso, sendo isso algo errado. Pratique isso, sendo isso uma lesão ao outro, uma agressão ao outro. Jamais a consciência nos dirá isso. E por último, trabalho à frente. Trabalho elevado, trabalho iluminado, trabalho no serviço de prover a todos o bem. Não é o trabalho remunerado, aquele que tem a carteira registrada. Não é esse trabalho. Esse trabalho também é importante, claro, mas não é isso que ele quer dizer. Ele quer dizer o trabalho no bem, no serviço a Deus, a Jesus e à luz. Ponto. Portanto, nós precisamos ter uma concepção, uma correção de caminhada que nos deixará despreocupados em relação ao outro. A gente não vai se prevenir em relação ao outro. Não. A gente vai se prevenir em relação às atitudes equivocadas que poderão nos visitar. E aí eu tenho todo um cuidado a partir do meu comportamento, da minha ação, da minha atitude, da minha escolha, do meu pensamento e do meu desejo. É isso que norteia e que me protege. Quem eu sou e o que eu faço. E deixo o outro ser o outro. E por fim ele arremata, fazendo todo o bem que nos é possível. Veja só. Então vamos nos perguntando a cada um de nós, de maneira íntima, fazendo todo o bem que nos é possível. Eu faço isso? Interrogação. Fazendo o bem de todos os modos justos, em todas as ocasiões, com todos os recursos ao nosso alcance para com todas as criaturas. Eis um caminho seguro. Quando eu faço todo o bem que me é possível, de modo justo, em toda ocasião, com todo o recurso ao meu alcance para todo mundo. Um caminho seguro, justo, e que de fato vai nos retornar muitas conquistas e elevações. Se nós fizermos isso, não haverá necessidade de prevenirmos contra quem quer que seja. Veja que interessante. Porque os pensamentos dos outros pertencem aos outros e não a nós. E a gente não muda o pensamento do outro. A gente não muda o caráter do outro. A gente não muda a vida do outro, porque a vida do outro só será mudada, alterada por ele mesmo. Então não adianta eu ficar me preocupado,
Não adianta eu ficar preocupado, me prevenindo, porque o outro pensa o que ele quiser, faz o que ele quiser. Eu preciso cuidar da minha vida, orando e vigiando, para que eu não caia em tentação. Quantos exemplos na história do cristianismo nós temos daqueles que se entregaram e não se preocuparam com os outros? Quantos? O próprio Paulo de Tarso, que se entregou ao soldado romano, e o soldado romano, quando ia decapitar Paulo, tremia. Não conseguia levantar a espada para ter a ação ali do carrasco. O que Paulo disse a ele? Vai, cumpre a tua função, cumpre a tua obrigação, faça o que você tem que fazer. Paulo, o prisioneiro, que teria a cabeça decepada, diz para o algoz, para o carrasco, faça o que você precisa fazer, meu irmão. Ele não se preveniu, não se precaveu, não ficou ali fugindo daquilo. Não, porque o espírito já estava acima, a alma já estava acima, a mente já estava acima, não estava mais aqui. Faz o que você precisa fazer. E aí isso encoraja o soldado que de fato mata, assassina Paulo. São tantos exemplos, a gente podia ficar aqui um tempo. Mas a ideia não é trazer exemplo, a ideia é, a intenção na verdade, né? Não é ideia, a intenção, é que a gente possa utilizar essa lição a partir de agora em nossas vidas. Colocar em prática. O pensamento dos outros é dos outros. Cuidemos dos nossos, porque se o nosso pensamento melhora e os dos outros melhora, tudo melhora. E a gente não vai mais precisar se precaver, se prevenir do outro. Mais perigoso do que o outro somos nós. Atenção. Se você acha o outro perigoso, é porque você não se conhece. Reflita sobre isso. Obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.